Hoje nós vamos falar sobre as religiões existentes e vamos falar também sobre doutrina, vamos também falar sobre o cristianismo. Eu quero pedir para você ficar comigo até o final, para que você possa entender sobre esse assunto. É muito importante que você também deixe o seu like neste vídeo, assim o YouTube vai entender que esse vídeo é bom e vai enviar para mais pessoas. As religiões ensinam boas regras de conduta, mas há outras que colocam no coração de seus seguidores o temor num Deus pessoalmente desconhecido. Entre elas, existe algo em comum: não servem ao Deus vivo e não transformam vidas, procurando apenas reformá-las. Muitas se denominam religiões, porém desconhecem o caminho certo e que está em Cristo. A prática da religião tem implicações para a moral e a sociedade. A maioria das religiões demonstram atitudes particulares em relação à família, ao casamento, ao papel da mulher na sociedade, à guerra e ao uso de drogas e entorpecentes, etc. O fator religioso mais difícil de avaliar é a experiência. Algumas religiões valorizam experiências místicas ou estáticas. Entretanto, nem todas as pessoas experimentam ou vivenciam-nas. A vida religiosa, porém, leva o indivíduo a uma experiência da vida como um todo. As religiões têm sido uma das organizações mais poderosas da história. Além do cristianismo, há 10 grandes religiões no mundo. A primeira é o islamismo, a segunda, o budismo, a terceira, judaísmo, a quarta, confucionismo, a quinta, hinduísmo, a sexta, taoísmo, a sétima, shintoísmo, a oitava, sikhismo, a nona, zoroatrismo, a décima, jainismo, com suas crenças, tradições e filosofias básicas. As religiões mundiais vivas classificam-se em sapiências e proféticas. Cada religião inclui doutrinas. As doutrinas são registradas em um ou mais livros sagrados. A doutrina da salvação, a doutrina do pecado, a doutrina de Cristo, do Espírito Santo, da Igreja, das coisas finais de Deus, da expiação, da Bíblia, dos anjos, do homem e etc. Isto tem um conteúdo bíblico vasto que confirmam tais doutrinas. Em adição à doutrina, cada religião mantém seu culto. Este pode incluir a prática de orações individuais ou em grupos. Existem pessoas que não gostam do estudo das seitas e de suas falsas doutrinas. Alguns até dizem: conheço muito pouco a minha religião e ainda vou conhecer a dos outros? Isso exemplifica uma falta de interesse, pois devemos conhecer a fundo a nossa ideologia, filosofia, doutrina e ainda conhecermos as filosofias e heresias das seitas e termos noção de como refutar as mesmas. Não é muito difícil identificar uma heresia. Existem alguns aspectos básicos que, observados, mostrarão a moderna estratégia do diabo, que é a conquista das mentes. A batalha é encetada no momento todo. O mundo é uma batalha mental, onde as falsas ideologias, filosofias e crenças subestimam a palavra de Deus. Em muitos casos, a heresia é caracterizada pelo fato de escolher uma doutrina para nela descarregar suas atenções em detrimento das outras. Afirma-se, por exemplo, a divindade de Cristo, abandonando-se à sua humanidade ou vice-versa. Dá-se ênfase à unidade de Deus e obscurece a doutrina da Trindade.
Preocupa-se com o corpo do homem e se esquece de sua alma ou do seu espírito. Nada impede que o bom senso e a razão sejam usados em matéria de religião. A maioria das heresias não resistem a um confronto lógico com a história, ciência, Bíblia ou com a religião propriamente dita. A Bíblia prevê o surgimento e a evolução das heresias como um sinal dos tempos. O mal das heresias são um mal que está devorando a Igreja de Cristo, destruindo a essência do verdadeiro Evangelho. Se ele não for extirpado agora, as consequências serão catastróficas. Líderes e mestres influentes estão utilizando o poder da mídia para torcer a palavra de Deus e promover doutrinas que só trazem confusão e instabilidade espiritual. O que significa seita? Seita é uma facção, partido, grupo ou cisão, conjunto de pessoas que ensinam ou seguem uma heresia. Consiste em um grupo de pessoas unânimes em torno de uma interpretação particular da Bíblia. A palavra seita, etimologicamente, vem do substantivo latino secta e do verbo sequi, seguir. Tem sentido de partido, escola, facção, movimento daqueles que seguem um líder religioso e seus ensinamentos. Origina-se também do termo secare ou secedere, que significa cortar, separar. Nesse caso, significa um grupo que se separou de outra seita, dando a ideia de dissidência. Existem algumas características das seitas. Por exemplo, apresentam novas revelações, apresentam novas interpretações da Bíblia, apresentam um outro Jesus, rejeitam o cristianismo ortodoxo, o verdadeiro, possui uma liderança muito forte e dominante, mudam constantemente sua teologia, apresentam falsas profecias, garantem salvação pelas obras, possuem um conceito elevado de fraternidade restrito à própria seita. Este é um dos ensinamentos sobre seita, heresias e religiões. Talvez você está vendo isto acontecer em algum determinado lugar e isto vai abrir os teus olhos para que você possa realmente servir a um Deus vivo. Está fazendo parte do verdadeiro cristianismo, servir ao Senhor verdadeiramente. No próximo vídeo, nós vamos continuar a falar sobre seitas, heresias, trazer aqui coisas mais profundas. Nos acompanhe, que muito em breve terá mais vídeos.